Obrigado, Ana. Então, primeiramente, boa noite para todos. Que Deus nos abençoe em sua paz, que Jesus envolva todos nós em sua luz. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite dessa casa com a irmã, até. Somos aqui do Obreiros do Bem, participando hoje junto aos Tarefeiros do Bem. Para mim é uma imensa alegria, então agradeço pelo convite, na pessoa do Júlio, que nos estendeu o convite, da Ana, por meio dos quais nós cumprimentamos também a todos os participantes, integrantes da casa, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, também pela Web Rádio Fraternidade. Gostaria de mandar um abraço para o Rubens, para a Divina, saudades deles, há muito tempo que não nos vemos, né? Mas seguem firmes e ativos lá na tarefa, e a todos que nos acompanham de todas as partes do Brasil, do Rio, de qualquer cantinho aqui, mesmo de fora. É sempre uma alegria termos a ocasião de usufruirmos as bênçãos da tecnologia para o bem, ampliando, como Jesus, de certo modo, previu para Paulo lá atrás, os poderes do Espírito. O conhecimento, a informação e também o sentimento a fluírem por meio das redes e também do fluido universal, alcançando corações em toda parte, para que juntos nos fortaleçamos, para que juntos nos integremos nessa caminhada com Jesus, para que estejamos cada vez mais conscientes do quanto o Espiritismo nos tem dado e do quanto nos cabe retribuir em esforço e em dedicação. É, de certo modo, sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Como proposta de reflexão, vamos meditar um pouquinho acerca do valor da nossa encarnação, mesmo do corpo que o Senhor nos concedeu como instrumento de aprendizado e de redenção. E esse bate-papo que vamos ter, né, esse conjunto de reflexões, nasceu de uma leitura nossa, dentre as leituras que fazemos corriqueiramente, do nosso querido apóstolo Paulo. Passamos por um trecho recentemente em uma de suas cartas, mais especificamente a sua primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo de número 6, um trecho que muito nos chamou a atenção. Especialmente uma frase, uma partezinha, um recorte dessa sua frase, quando ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Glorificai, pois, a Deus no corpo e no espírito. E me chamou muita atenção essa fala dele, né? Como assim, ou qual o alcance disso, né? Glorificar a Deus no corpo e no espírito. Espírito aqui no sentido minúsculo, a representar o nosso pensamento, tudo que diz respeito, no fundo, ao espírito com E maiúsculo que somos, né? Tudo que são os frutos aí do espírito, do pensar ao sentir e todas as potências da alma. E o corpo, naturalmente, pensando tanto no corpo perispiritual, mas no próprio corpo físico, que é esse instrumento, esse veículo, que por ora estamos aqui dele nos utilizando para podermos galgar mais alguns degraus, ou mais um degrau que seja, na imensa jornada ascensional até Deus. Então essa frase, ela me impactou, ela me marcou, daquele tipo de leituras que às vezes a gente até passou por isso em outro momento, mas num certo contexto, numa circunstância específica, aquilo nos toca, aquilo nos marca, e me despertou uma série de reflexões sobre o valor de estarmos aqui encarnados, o valor dessa máquina divina, por nós, às vezes, tão mal baratada, que é o corpo físico. Eu me recordo, há algum tempo, quando ainda estava no doutorado, eu fiz uma disciplina de engenharia biomecânica, né? Dentro da minha área, engenheiro, ali em conexão com a área da saúde também. E a gente estudava, analisava as possibilidades, né, da engenharia, no sentido de auxiliar de alguma maneira, diante de alguma enfermidade, de alguma restrição que porventura surgisse ali. Mas quanto mais a gente mergulhava no estudo dessa máquina divina, e assim que Emmanuel se refere ao corpo, numa determinada mensagem, ele o denomina máquina divina, quanto mais a gente mergulhava nessa máquina, mais a gente percebia a pobreza ainda da nossa engenharia.
Porque, de fato, é impressionante o que o ser humano já fez, tem feito, planeja fazer. Se olharmos para o mundo há alguns séculos atrás, nem tantos, 2 séculos que seja, a gente verá um mundo completamente diferente do que temos hoje. Em termos de possibilidades tecnológicas, mesmo o que estamos vivendo aqui agora, essa conectividade talvez era algo impensado há 150 anos atrás, né? Aos tempos de Kardec, ele falava ali do telégrafo como algo que representou para a época um imenso avanço. A locomotiva, que havia pouco tempo havia surgido naquele contexto de Kardec, que o permitiu fazer as viagens que ele descreveria, por exemplo, depois no livro Viagem Espírita, que é, aliás, uma obra fantástica e muitas vezes pouco conhecida, né? Navios a vapor e outras coisas. O avião, a gente talvez não imaginasse. Algumas ideias já haviam surgido, desde lá de Leonardo da Vinci, a gente tem alguns esboços dessa possibilidade, até porque inspirados nos próprios pássaros, mas se naquele tempo se falasse que seria possível cruzar o Oceano Atlântico em algumas horas, por meio de uma máquina daquele tamanho que voasse, alguém muito provavelmente duvidaria muito certamente de nós, né? Então, é impressionante mesmo o engenho humano. Estamos a conceber, estamos a planejar a visita a outros orbes, não mais apenas de sondas ou de robôs, mas de seres humanos mesmo. Quem sabe, não tarda muito tempo em que poderemos pousar ali em Marte. Então, é um engenho impressionante, mas que, diante do engenho divino, se torna pálido. E eu me lembro que nessa disciplina, estudando o corpo humano, estudando cada mecanismo, por exemplo, nos mecanismos que são acionados quando um simples corte é feito em nosso braço, na pele, aqui, um simples corte. Quantas proteínas são acionadas num efeito em cascata, num efeito em cadeia, para que aquele simples corte possa ali ser fechado, né, para que o sangramento possa ser estancado. E a gente fala, mas como é possível estudar isso e não conceber e não vislumbrar uma inteligência suprema e soberana regendo a vida? Como não ver que este corpo, esta máquina divina, é o produto de milhões e milhões de anos de evolução, que, na verdade, em nada tira o brilho e a grandeza do Criador, pelo contrário, apenas realça ainda mais, porque ele não faz as coisas como um mágico, como um prestidigitador, como alguém que tira do nada da cartola, não. Ele faz as coisas com o uso do tempo e também dos seres, que ele chama a serem co-criadores, colaboradores na sua obra, o que o torna ainda mais magnífico, bem como a sua obra. Então a gente ia mergulhando e mergulhando naquilo, e era quase que uma oração fazer aquele tipo de estudo, porque você entra num estado de reverência, você entra num estado de encantamento, você fala, como é bela a vida, como é sábio o Criador, como é grandioso tudo que nos cerca, e só mesmo nós, ainda em nossa estreiteza de visão, em nossa ignorância, em nossas paixões, às vezes comprometemos tanto essa máquina divina, malbaratamos tanto a nossa existência, comprometemos-nos tanto diante das leis morais e naturais que regem a vida. Mas, mesmo aqueles que por hora estão vivendo maiores desafios junto ao corpo, determinadas provas, ainda assim esse corpo é instrumento bendito para aquele espírito que ali está, em processos regeneradores, em processos de resgate, por mais difíceis que sejam eles, até mesmo num estado vegetativo, o espírito que ali está num processo profundamente educativo, de silêncio íntimo, de reflexão, de maturação, às vezes por não ter utilizado adequadamente esse corpo ou as potências outrora. Então, muitas vezes, essas provas são diretamente solicitadas pelo próprio espírito a fim de aprendizado, outras vezes são decorrências quase que naturais dos desequilíbrios por ele gerados no seu perispírito, que acabam por se refletir no corpo físico, mas ainda assim e sempre é um instrumento divino, é uma bênção do mais alto que aqui nos serve.
E penso que Paulo, ao nos dizer para glorificarmos, aprendermos a glorificar a Deus no corpo e no espírito, num certo sentido, nos convida também a pensar no valor de aqui estarmos e da ocasião de operarmos de fato, de realizarmos, de não apenas mantermos aquela adoração em espírito, aquela adoração teórica por meio da oração, do sentimento, dos sonhos, dos projetos, mas também trazer isso para uma realidade mais prática e efetiva. Concretizar o que são pensamentos e anseios em frutos e flores que possam beneficiar a outros, beneficiar a vida também. Então, é como se Paulo realmente nos convidasse a uma vivência consciente, a uma vivência integral em que espírito e corpo se fundem no mesmo propósito, em que o espírito consciente usa-se ou utiliza-se do corpo com, de fato, uma finalidade evolutiva, com, de fato, ou como sendo alguém que, de fato, coopera nessa grande sinfonia que é a criação. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso, porque nós, espíritas, talvez, do ponto de vista espiritual, pelo conhecimento que temos desses bastidores da vida, da realidade espiritual, do que antecede uma encarnação, do que sucede uma encarnação, talvez sejamos daqueles mais informados sobre o que de fato estamos fazendo aqui ou o valor do corpo. Mas talvez, justamente por sabermos que temos muito, temos tido muitas e ainda as teremos tantas, talvez não damos o devido valor a que por hora temos, àquela em que estamos, que é sempre um projeto de muito amor, de muita paciência do alto, de muito investimento e de muita esperança. Quantos corações se coligaram, trabalharam, se esforçaram para nos ajudarem a estarmos aqui hoje. Quantos benfeitores por séculos não vêm aguardando ocasiões propícias para conectarem e reaproximarem corações que, pelos caminhos da vida, aí foram se distanciando pelos ódios, pelos ressentimentos, mas que têm ajustes a fazer. Quanto tempo talvez não se esperou para que aquela composição familiar, aquele núcleo de espíritos pudesse mais uma vez estar junto. A gente vê isso um pouco a partir das obras, por exemplo, de André Luiz, que nos desdobram esses bastidores, ou outras tantas que temos no mesmo sentido. Então é preciso mergulharmos mais nisso, nos nutrindo dessas informações, para que estejamos assim saturados, preenchidos até a medula do senso do valor da encarnação e da oportunidade que por hora temos, especialmente amparados pelo conhecimento espírita. Por isso, para darmos esse passo inicial na jornada reflexiva, após essa introdução, vamos lá ao próprio trechinho de Paulo que eu mencionei. Na verdade, um trechinho maior eu selecionei aqui, além daquele que mencionei já. Se a gente vai no capítulo 6 da sua primeira epístola aos Coríntios, aquela comunidade tão interessante que nós tínhamos lá em Corinto, e uma carta tão rica, né? 1 Coríntios, costumo dizer que nós somos os coríntios de hoje, né? A humanidade moderna, ela reflete muito o que era a comunidade de Corinto na época. Uma comunidade muito cosmopolita, né? Com várias influências culturais. Ali era aquele ponto onde se misturava tudo, né? E o mundo moderno, pelas próprias facilidades tecnológicas, tudo se mistura, tudo vira esse caldo mesmo. Mas também uma comunidade ainda muito mergulhada no materialismo, no hedonismo, nas ilusões, nos brilhos e nos encantos da matéria. Então, a carta de Paulo, a primeira, sobretudo, aos Coríntios, ela é uma carta muito atual, muito moderna. Não que as outras não sejam, mas especialmente ela fala até nós, ou a nós, e também porque ela, em muitos pontos, é uma predecessora do próprio Espiritismo. Os conceitos que Paulo trabalha ali mostram o quanto em pensamento ele pôde avançar mesmo pela inspiração do alto em conceitos que só mais tarde o Espiritismo tornaria claros. Então, nesta carta, por exemplo, ele fala abertamente dos chamados dons do Espírito, que outra coisa não seria senão a mediunidade. No capítulo 12, por exemplo, ele cita vários dos chamados carismas. Ele fala
mediunidade de sabedoria, da mediunidade de cura, da mediunidade de esclarecimento, da mediunidade de ciência. São formas, né, de faculdades aí, ou mesmo dentro da mediunidade, por exemplo, psicográfica ou psicofônica, uma ênfase maior ali que os espíritos darão a partir de um determinado médium. O capítulo 13, ele antecipa para nós aquela que seria a própria essência, né? O pilar fundamental do Espiritismo, a caridade, como elemento central, é talvez um dos mais belos textos já escritos na história da humanidade, o capítulo 13 de Paulo aos Coríntios, aquele seu hino sobre o amor e sobre a caridade. Depois, no capítulo 14, ele praticamente descreve uma reunião mediúnica, fala como os médiuns, que ele chama de profetas, deveriam se portar, né? Como deveria ser o processo ali de funcionamento. É muito similar, trocadas as palavras, ao que nós realizamos hoje em nossas casas espíritas. No capítulo 15, ele vai falar da continuidade da vida após a morte, que ele vai denominar ressurreição, e vai falar até de corpo espiritual. Então, ele já traz conceitos que o Espiritismo depois tornaria claros. Então, uma carta que tem muito a nos dizer e que está muito conectada tanto à modernidade como a nós, também espíritas, nesses estudos. E neste capítulo 6 da carta, nos versículos 19 e 20, ele vai dizer o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o interessante que ele diz. Não sois de vós mesmos. João, também na sua epístola, a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 6, chega a dizer, somos de Deus. Emmanuel até tem uma bela página comentando essa fala de João. Porque quanto mais maduro é o espírito, mais ele entende que a sua existência não diz respeito só a si mesmo. Quanto mais consciente é ele, naturalmente percebe a responsabilidade pelo seu progresso, que depende essencialmente de si, claro, com o imenso auxílio do mais alto e das outras pessoas que se fazem nossos colaboradores, digamos assim, nossa escola de aprendizado. Mas também, quanto mais maduro o espírito, mais ele entende que a sua vida também influencia outras vidas em um contexto. E ele passa a entender que é responsável por essa influência que gera. Que tipo de influência é? Da lei de influência, nenhum de nós poderemos escapar, dirá Emmanuel, mas podemos sim, cada um de nós, analisar o teor e o conteúdo de nossa influência. Essa compreensão do ninguém vive apenas para si, como dirá Paulo em Romanos, e como ele diz aqui, não sois apenas de vós mesmos. Nossa vida, em verdade, está destinada a pertencer à criação. Está destinada a ser uma nota, a compor essa sinfonia da vida. Então, quando eu me coloco como uma nota dissonante, isso não diz respeito só a mim. Essa é a visão ainda muito autocentrada do egoísmo. A minha vida diz respeito só a si mesmo e ninguém tem nada com isso. Como se pudéssemos ser seres absolutamente à parte na criação, como se não existisse uma interdependência em toda parte. Então, é nesse sentido que Paulo nos diz, não sois de vós mesmos, em verdade somos de Deus. Em verdade, por ele fomos criados, por ele mantidos, sustentados, a ele destinados, e a grande consciência, e diria mesmo a grande finalidade de todo espírito, o grande anseio, é integrar-se perfeitamente a ele, num processo de comunhão que por ora não alcançamos, mas que um Cristo já nos expressou o que é. Jesus chega a dizer, a demonstrar para nós o que é o ápice para um espírito puro. Eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumpri-la. Então, olha só que bonito isso. Do que se nutre um espírito puro? Um espírito que chegou às culminâncias da vida? Desta comunhão, desta identidade, desta integração. Quando ele já percebe que o eu, digamos assim, embora nunca se perca propriamente a individualidade, mas é um eu que se funde ao eu divino num processo de serviço constante à vida, tornando-se um canal aberto,
um fluxo contínuo por onde o amor divino possa fluir como seiva da vida a sustentar em toda parte os frutos dadivosos. Por isso Jesus dirá naquele bonito texto do Evangelho de João, no capítulo 15, qualquer um ou qualquer galho fora da videira não pode efetivamente produzir frutos. Só o galho integrado às raízes, aos fundamentos da vida, é que frutifica. Desde as raízes desta encarnação, por exemplo, na figura do honrar ao pai e à mãe, mas até as raízes mais profundas do próprio ser, que remontam a um tempo que desconhecemos desde a nossa origem, somente integrados a essa fonte da vida é que produzimos. Então, olha que bonito esse texto de Paulo, né? Esse Espírito Santo que há em nós e que numa encarnação habita um corpo e que quer se expressar, que quer se revelar de todas as maneiras, tanto por meio das potências desse Espírito que somos e que temos a desenvolver, a vontade como gerente esclarecido e vigilante, dirá Emmanuel, a reger a inteligência, a imaginação, a memória, o desejo, todas as outras potências que ele lista, por exemplo, no Pensamento e Vida, mas para isso também se utilizando do corpo, utilizando os recursos das mãos, dos olhos, dos ouvidos, da boca, que são ferramentas divinas, de uma engenharia sublime. Quando a gente olha, gente, como a imagem se forma no olho, e melhor, decodificada no cérebro, é uma coisa impressionante. Quando a gente olha o tamanho ali dos ossinhos que estão inseridos no ouvido para a gente poder captar os sons, ainda que numa faixa estreita, que é a que por hora podemos acessar, mas é magnífico. Então, usar espírito e corpo nessa totalidade, nessa integralidade, para revelar esse Espírito Santo. Que é o mesmo, poderíamos tomar ou substituir simplesmente por Deus, né? Que esse Santo Espírito é esse Espírito soberano que rege a todos e que marcou-nos desde o ato da criação com esses potenciais, por meio dos quais podemos revelá-lo, não no grau absoluto, mas no grau relativo. Esse Espírito Santo em nós, a representar, por exemplo, os anseios de melhoria, as esperanças de renovação que movem o espírito, que o trazem de volta à matéria. Todo espírito que aporta na Terra, já com um mínimo de consciência, traz consigo um Espírito Santo ali, desejos santos de melhoria e de renovação, de deixar para trás o peso de mágoas, de culpas e de remorsos e de avançar, vislumbrando esse futuro luminoso que nos espera, que ele intui, mas às vezes não sabe muito claramente expressar ou explicar o que seja. E nós só vamos conseguindo isso na medida em que vamos nos esforçando por expressar isso, traduzir esses desejos santos, esses anseios mais nobres da alma, em obras, em frutos, um perfume de alegria e de esperança que soubermos espargir por onde passarmos. Por isso Paulo vai definir os cristãos sinceros como o bom perfume de Cristo no mundo. Aqueles que por onde passam deixam aquele aroma agradável do Cristo, aquela psicosfera que embala, que envolve, que toca, que inspira, que fala de coisas mais elevadas, que ajuda os corações a se descolarem um pouco apenas do terra a terra e a vislumbrarem o céu, os andares superiores da casa mental. De certo modo, isso é despertar para esse Espírito Santo que habita em nós. Mas ele continua no versículo seguinte, que é o 20, né? Porque fostes comprados por bom preço. Aqui ele faz uma referência ao testemunho e à vida de Jesus. O próprio Emmanuel chega a dizer, num texto muito belo, que Jesus nos adquiriu com os sacrifícios imensos do seu amor. Então ele adquiriu junto ao Pai o direito de nos tutelar pela magnitude do seu amor e da sua disposição de sacrifício e de entrega por nós. E Jesus, entre aspas, nos adquiriu no sentido de recebeu esse direito e essa incumbência de ser o nosso tutor. E quando ele fala aqui bom preço, o quanto não está
de valor espiritual na vida de Jesus, em cada ato do Mestre, em especial ali nas culminâncias da sua missão junto de nós. Emmanuel chega a dizer, por exemplo, em relação à crucificação, há uma glória oculta na crucificação, porque ali nós temos um ápice de sentimentos jamais antes vistos pela humanidade. Nunca se viu uma composição tão sublime, tão completa dos sentimentos elevados ao mais alto grau. Essa é a glória oculta da crucificação, diz Emmanuel, pois ali se fundem o amor absolutamente incondicional, a humildade plena, o perdão irrestrito, a compreensão total, a paciência sem limites, a misericórdia inesgotável, tudo naquele gesto culminante de Jesus por nós. E não só ali, ao longo de toda a vida, mas ali talvez o quadro mais eloquente que ficou registrado na memória dos séculos e que ainda hoje nos alcança. Recentemente, relíamos aquele trechinho em que Públio Lentulus, Emmanuel, descreve no livro Há 2000 anos a sua participação no julgamento do Cristo. Ele que esteve envolto ali, estava junto a Pilatos no momento em que Jesus é recebido. Pilatos até lhe solicita auxílio. E aí, depois de todo aquele processo que nós conhecemos e que Emmanuel traz em mais detalhes, Pilatos, pressionado pelo povo, que estava realmente ensandecido, acicatado ali, né, pelas tricas dos fariseus, e algumas calúnias começam a circular, difamando Pilatos, meio que acusando de não ser fiel a César. Ele então fica de certo modo irritado, colérico, porque ele havia tentado de todo modo salvar o Cristo, porque ele não via ali um culpado, via um justo. A gente percebe esse esforço de Pilatos. Mas ali ele acaba cedendo e entrega o Cristo à crucificação. E Emmanuel descreve, os romanos voltaram a uma espécie de confraternização que estavam fazendo ali, como se fosse mais algum acontecimento comum em uma região obscura do Império, porque muitos casos similares ocorriam, mas ali era um caso atípico. Mas Emmanuel descreve dizendo, mal sabiam eles, os romanos, que eles estavam confraternizando, que a alguns metros dali, no topo daquele monte, acenderia-se uma luz inapagável para o resto da história humana. Então, é esse ápice, né? É esse imenso valor espiritual que Paulo quer destacar quando diz, fostes comprados por bom preço. E aí ele então conclui o versículo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. O corpo, no sentido de empréstimo, que de fato é, máquina divina, a nós concedida para a depuração e o desenvolvimento do espírito, mas mesmo o espírito que somos, com todas as suas potências, o pensamento, esse atributo fundamental do espírito, que estamos aprendendo a fazer de fato de Deus, a sermos de fato de Deus, e não mais apenas de nós mesmos, do velho eu, do eu, meu, eu quero, mas agora sim um espírito que, integrado ao Espírito Santo, a Deus e aos seus propósitos sublimes, torna-se um instrumento fiel, torna-se uma harpa por meio do qual o Senhor da vida pode entoar esse cântico de beleza e de sublimidade que são tantas vidas que conhecemos. Quando lembramos de algumas vidas, como que lembramos mesmo de uma obra de arte, de um cântico, de algo que foi entoado numa harpa, numa cítara, porque foram vidas que passaram como canções, que legaram beleza, que legaram perfume, que legaram encantamento a quem as pôde conhecer, com quem puderam conviver. É esse o objetivo, essa é a ideia. Consagrarmos, então, tudo o que somos, agora, aqui, encarnados, espírito e mesmo corpo, ao Criador da vida. Isso é glorificá-lo. Glorificar não mais apenas como outrora vínhamos fazendo, reiteradas vezes, por tantos séculos, nos altares cada vez mais belos e ornados,
nos cânticos, nos hinos e nos louvores, que têm a sua razão de ser, são expressão, alguma expressão de adoração, mas mais do que isso, Jesus, há 2000 anos, dizia à mulher samaritana e a todos nós: vem agora, ou vem a hora e é agora, em que Deus será adorado em espírito e em verdade. Isso é glorificá-lo, é expressá-lo, é fazer com que, por meio da nossa vida, as criaturas algo possam acessar da beleza e perfeição do Criador. Se a pretensão de sermos perfeitos, um dia o seremos na relatividade possível, e somos até conclamados a isso, como diz o mestre, sede perfeitos, mas sem pretensão alguma, sermos ainda que vasos de barro, mas vasos que se purificam para serem aptos a transportar a água da vida, como Paulo mesmo se definiu. Então, diante de tudo isso, desse entendimento que o Espiritismo nos traz da vida para muito além da estreiteza da vida material, e dessas diretivas que Paulo compartilha conosco, relembrando esse Espírito Santo que trazemos tanto na forma dos potenciais divinos, como também já dos nossos anseios de aperfeiçoamento e comunhão, é preciso saibamos mesmo valorizar o tempo, patrimônio a nós conferido de imenso valor, para a sementeira na terra, em busca da colheita na eternidade, na imortalidade. Aprendendo a justa medida na relação com o nosso corpo. Nem pender num excesso para um outro lado, nem pender num excesso para o lado oposto, como ao longo dos séculos muitas vezes temos feito. Há até uma mensagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo Sede Perfeitos, no item 11, uma mensagem do Espírito Jorge, em que ele fala do cuidar do corpo e do cuidar do espírito, em que ele apresenta essas visões que muitos de nós já caminhamos nesta experiência ou em outras, duas visões quase que opostas, mas que representam excessos em suas expressões. Por exemplo, de um lado, o ascetismo que em muitos momentos, em muitas experiências cultivávamos, julgando que por meio disso estaríamos alcançando a purificação, como se a matéria em si mesma fosse uma expressão de pecado ou de desvio, como se ela não fosse instrumento, como se ela fosse apenas corruptibilidade, quando assim não é. Pelo menos a doutrina espírita não nos mostrará assim. Então, de um lado, temos o ascetismo extremo, macerando muitas vezes o corpo a pretexto de glorificar o espírito. Claro que quando esse sacrificar do corpo está a serviço de uma intenção muito nobre, como os mártires, por exemplo, que assim o faziam, a questão é diferente. O que acontecia era que muitas vezes macerávamos o corpo, mas o espírito permanecia o mesmo. Ou as intenções por detrás não eram efetivamente as mais nobres, de mudança, de melhoria. Aquele que se priva, por exemplo, de um sono para prestar um serviço semelhante, ou aquele que se coloca até no frio ali para poder amparar um coração, esse faz um sacrifício agradável a Deus, nos dirão os espíritos. Mas macerar o corpo apenas por macerar, como se isso fosse sinal de virtude ou desenvolvimento, os espíritos nos dirão, não é assim. Por outro lado, existirão aqueles que tudo dão ao corpo, esquecendo do espírito que são, desconsiderando mesmo esta realidade. O corpo, o sentir, o gozar, a sensação é tudo. O materialismo mais pleno, em oposição ao ascetismo absurdo ou excessivo. No meio termo, no equilíbrio aí, haveremos de encontrar um caminho que é o mais adequado, que nos ensinará que espírito e corpo precisam conviver harmoniosamente com a lei. A lei moral a reger o espírito, a lei natural a reger o corpo, as leis da matéria, e assim ambas observadas, ambas expressas em nosso viver e em nosso agir, poderemos extrair o melhor da encarnação, do tempo como campo de operação para a eternidade, para a colheita na eternidade. É nesse sentido, então, que separamos aqui uma mensagem do nosso querido Emmanuel, já que Paulo nos falou que somos nós o templo, né, ou o corpo, o templo do Espírito Santo. Há uma mensagem de Emmanuel no livro Roteiro,
capítulo 3, chamado O Santuário Sublime, e a gente foi fazendo uma análise, né, uma pesquisa, são vários os termos pelos quais Emmanuel vai se referir ao corpo. A gente já citou aqui máquina divina, ora ele vai se referir ao corpo como vaso de luz, ora ele vai se referir ao corpo como uma harpa divina, por meio das quais ou da qual nós podemos, tangenciando as suas cordas, né, entretecer para a vida esse cântico sublime do espírito em ascensão, que faz do corpo um trampolim, uma escada e não uma prisão. Aqui ele chama o corpo de o santuário sublime, nesse capítulo de número 3. E ele inicia dizendo o seguinte: noutro tempo, as nações admiravam como maravilhas o colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Malsolo, né, lá de Helicarnápolis, e hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, como nós citávamos ao início, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel ou os arranha-céus de Nova York. São portentosos engenhos humanos. Mas a gente já sente para onde ele está nos encaminhando, né? Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano. Realização paciente da sabedoria divina nos milênios, templo da alma em temporário aprendizado na Terra. Então, olha que interessante. O que é a questão da perspectiva? Esses engenhos encantam os olhos. Quando estamos diante de um arranha-céu, que hoje já os temos, da ordem de 1 quilômetro de altura, você vê aquilo, você fala, meu Deus, como a gente chegou a produzir algo assim. E, no entanto, todos os dias cruzamos uns pelos outros e não observamos, talvez com tamanha clareza, a obra divina que está diante de nós. Olhamos-nos no espelho e não nos encantamos. Não com as nossas feições propriamente, mas com a máquina divina em que estamos aqui estagiando, aprendendo. Já paramos para pensar que tem bilhões de anos de evolução aqui? Desde a primeira forma de vida material na Terra, que foi sendo pacientemente trabalhada pela natureza e pelos espíritos coordenadores do processo até que se formasse isso aqui. Cada automatismo de cada sistema que operam sem que precisemos ou precisemos emitir ordens. Neste momento, uma série de células, uma série de sistemas estão aqui operando sem que a gente precise ficar falando, faça isso, faça aquilo outro. Automatismos de bilhões, milhões de anos. Simplesmente para que o espírito possa encarnar. Reencontrar-se com corações que lhe dizem respeito nas trajetórias da vida. Aprender, exercitar, concretizar, materializar o que no seu sentimento e no seu pensamento são concebidos, ou é concebido. É maravilhoso pensar nisso. E aí ele traz um longo parágrafo descrevendo uma série de aspectos do corpo humano. Ele vai penetrando ali em sistemas, em órgãos, e descrevendo as belezas, as magnitudes. E aí, mais adiante, ele diz assim, no corpo humano temos o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Uma das super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Então, como ele diz, da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador. Pergunta que cada um de nós é convidado a fazer para si. O quanto dessa glória temos sentido? Porque às vezes estamos tão absortos nos problemas, preocupações da vida, até mesmo naqueles que dizem respeito ao corpo, e nos esquecemos disso, do que ele representa para nós. Esta ocasião justa, mesmo na enfermidade, mesmo na prova mais áspera, de expressar e de sentir essa glória. Porque no simples fato de estarmos encarnados,
O quanto não há aí envolvido de misericórdia e de amor do Criador, que nos abriu novamente as portas para o recomeço, para o refazimento. Quando muito distantes estamos ainda de qualquer merecimento e ainda assim um amor incondicional oferta-nos novamente esta morada, permitindo-nos até o desligamento temporário das lembranças mais claras de um passado não tão confortável, para que aqui, mais conscientes, mais desconectados dos descaminhos de outrora, possamos operar e construir novos caminhos. O quanto não há aí de misericórdia, de acolhimento. Maravilhosa cidade, estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica. Ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. Então, mesmo as limitações que ele expressa para o espírito, são a escola que o fazem desenvolver a inteligência, o engenho, a capacidade criativa, para que, superando as limitações pela matéria impostas, ele possa crescer em espírito. O corpo se torna, assim, um portal de aprendizado, de expansão, e não simplesmente gaiola de prisão para o espírito. Porque é um processo educativo em que, contando com vidas microscópicas quase imensuráveis, a gente pode usar as potências, mesmo do corpo, as mãos, os pés, a boca, os olhos, a serviço do bem, a serviço do progresso. Assim, por conseguinte, nos desenvolvendo também. Por isso eu me lembro de uma frase de Emmanuel que eu nunca me esqueço, está no livro Pão Nosso, capítulo 51, ele diz assim: não te esqueças de pregar o evangelho do reino aos teus órgãos, ao teu corpo. Eles são vivos e educáveis. Porque nós estamos aqui para educar as nossas mãos, como instrumentos do Espírito, a estarem operando só para o bem. A educar os nossos olhos ou o nosso olhar, a olhar visando ou fixando-se na perspectiva do bem e não apenas na sombra. Educar a nossa audição para que saibamos ouvir com mais proveito, filtrando o que não agrega ou edifica. Esta é a aquisição de que Jesus tanto fala no Evangelho, olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque as potências do próprio corpo são vivas e educáveis. Eu acho magnífico isso. Claro que a gente prega o reino, ouve falar dele, estuda acerca dele, para o espírito que somos, para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, mas também para o corpo que compõe a alma, ser encarnado, que é tríplice, como diz Kardec. Tríplice, espírito, o elemento de conexão perispírito e corpo. É preciso saibamos integrar tudo isso no mesmo foco, no mesmo propósito. Porque, às vezes, o espírito já vislumbrou esse propósito, mas nós ainda não temos sabido colocar o corpo também nesse trabalho. Então, vivemos cheios de sonhos, de ideais, mas o corpo ainda não foi envolvido no projeto, porque ainda não há realização. Ou, às vezes, o corpo está muito atarantado, fazendo muitas coisas, mas o espírito ainda não se conectou ao propósito. Por isso, age o corpo, mas o espírito ainda sente-se desnorteado, vazio. Agora, quando espírito e corpo se fundem nesse propósito em sintonia com a lei divina, a lei natural, o resultado é este que Paulo diz: glorificar a Deus no corpo e no espírito. Fazer da encarnação um hino de adoração a Deus, que não se restrinja ao templo de pedra que visitamos, ao centro espírita, mas que seja em toda parte esta vida, este ser por onde passa, expressão do que é uma vida tocada pelo divino, do que é uma vida nutrida pelo divino, do que é uma vida que expressa o divino em suas múltiplas e tão belas expressões. Essas são as vidas que sabem fazer do corpo essa harpa viva que Emmanuel menciona. Tangendo as cordas do corpo com a criatividade do espírito, eles fazem obras-primas, que são lembradas séculos afora
Porque o Colosso de Rhodes não existe mais. Muitos das antigas belezas do mundo antigo e mesmo das belezas do mundo moderno, um dia serão pó, serão cinza. Mas as obras-primas efetuadas pelo Espírito, por meio do corpo, estas para sempre serão lembradas na história da humanidade. No dia que a Torre Eiffel for simplesmente uma lenda, uma história do passado, há 10 mil anos, ainda se lembrará de um homem que pisou aqui, no nosso caso, há 2.000 anos atrás. E que, por meio dessa harpa, que foi o seu corpo, entreteceu para a humanidade o mais belo cântico que nós pudemos acessar. O mais belo poema que já foi cantado, tocado, ou vivido, ou expresso. No dia que toda a face material do globo estiver transformada, este homem, este espírito, serão lembrados. Assim como os que antes dele, depois dele, homens e mulheres, por meio da harpa do corpo, souberam estabelecer canções de vida em eternidade. Por isso, o Emmanuel continua, a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. O maior de todos os dons que a Terra, escola em que por hora estagiamos, pode nos oferecer é o dom de um novo corpo, de uma máquina divina. Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. E tão logo se vê prejudicada por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora. Então, primeiro de fora para dentro, nos excessos, né, da materialidade, das sensações. Depois, um pouquinho mais à frente, talvez, de dentro para fora, quando caímos nos estados de revolta, nos estados, né, emocionais em desalinho, que, como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, são verdadeiras marteladas nesse mecanismo sutil que é o nosso corpo físico, e mesmo o corpo perispiritual. Então, destruindo-o de fora para dentro a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Então, olha como não sabemos, talvez, valorizar tão devidamente, porque, às vezes, tanto de fora para dentro como de dentro para fora, o estamos alvejando. É preciso encontrarmos a maneira de fora para dentro e de dentro para fora, nos harmonizarmos com ele, integrando-os no serviço que nos cabe. Dia surge, porém, conclui Emmanuel, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para suspirar da ascensão às esferas divinas. Então, que belíssima visão Emmanuel nos apresenta aqui acerca desse santuário, dessa harpa, desse instrumento, todos eles, em todas as expressões, né, sublimes que nos são ofertados. E como nos cabe, a partir desse chamamento, desse convite paulino, realmente introjetarmos essa compreensão em nós para que o nosso tempo junto dele não seja vão. Para que ele seja marcado da sementeira mesmo, do Espírito, no esforço mais singelo de cada dia, porque aí, convertendo o nosso corpo em templo, que saberemos converter o lugar em que estivermos num altar, onde poderemos adorar ao Criador, expressando a fraternidade, o bem e o amor por meio dos olhos, da boca ou das mãos. Ou mesmo aqueles que momentaneamente no corpo estarão talvez impossibilitados de utilizar-se disso, o fato de estarem no corpo, que não é uma gaiola do espírito, como aprendemos com o espiritismo, o espírito se irradia para além dele, fazerem do corpo, mesmo que ali, preso a uma cama talvez,
uma lanterna que se acende de dentro para fora, irradiando luz em derredor, como um dia fez de maneira tão bela para nós, um Jerônimo Mendonça, que mesmo atado àquela cama, em dores atrozes, cego e com todas aquelas limitações exteriores, por onde passava, glorificava a Deus no corpo e no espírito. Que exemplo belíssimo do que é glorificar a Deus. Certa feita, até a sua mãe, que tinha muitos filhos e não era espírita, brincou com ele, né? Olha, eu estou quase começando a acreditar nesse negócio que você fala de reencarnação, esse negócio de espiritismo. Por quê, minha mãe? Olha, eu não tenho tantos filhos. Sim. E dos tantos filhos, você não é o único paralítico? Sim. Pois é, mas é o único que não para em casa. É o único que nunca está aqui, é o único que está... Pois é, minha mãe, é que uma coisa é a paralisia do corpo, outra coisa é a do espírito. Então, é aquele espírito que entendeu que, por meio da paralisia do corpo, ele era convidado a glorificar a Deus, mostrando a grandeza da vida. Como um Jesus Gonçalves o fez com a hanseníase em seu corpo, a consumir gradualmente o seu corpo, mas a preencher o espírito de luz. E assim cada um de nós, em nossas lutas, em nossos desafios, sabermos realmente expressar isso por meio desse vaso de luz, como diz Emmanuel. Ainda uma outra mensagem dele, apenas para encaminharmos aqui já a nossa conclusão, no livro Viajor. Interessante o título, né? Viajor. Porque, em verdade, somos viajores no mar da vida, tendo o nosso corpo por barquinho, por veículo que nos permita a travessia. E no capítulo 12, ele tem uma mensagem chamada Teu Corpo. E ele diz assim, o corpo físico é o santuário em que te exprimes no mundo. Não ouvides semelhante verdade para que não respondas com desleixo à previdência divina, que com ele te investiu na posse de valiosos recursos para o teu aperfeiçoamento de espírito na vida imperecível. Então, não responder com desleixo à previdência divina, utilizando-se do corpo para o engrandecimento do espírito, não para o ornamento propriamente só do corpo, mas fazer do corpo instrumento de embelezamento do espírito e da vida. Realmente, as almas vacilantes na fé e ainda aprisionadas às teias da ignorância, arrojam o corpo aos desvãos da aventura e da inutilidade. Mas os caracteres valorosos e acordados para o bem dele fazem o precioso veículo para o acesso às alturas. Com o corpo terrestre, Maria de Nazaré honorificou a missão de mulher, recebendo Jesus nos braços maternais. E Paulo de Tarso exalçou o cristianismo nascente, atingindo o heroísmo e a sublimação. Ele mesmo que escreve isso em sua epístola, escreve porque soube usar o corpo, que mesmo repleto de cicatrizes e já tão ali marcado a uma certa altura da vida, soube fazer daquele vaso precioso um vaso de barro, mas que transportou por onde passou tanta água da vida. Com ele, Francisco de Assis imortalizou a bondade humana. Giordano Bruno lobregou a multiplicidade dos mundos habitados. Galileu observou o movimento da Terra em plena vida cósmica. Vicente de Paulo teceu o poema inesquecível da caridade. E Beethoven trouxe ao ouvido humano as melodias celestiais, mesmo surdo. Conclui Emmanuel. Lembra-te de que teu corpo é harpa divina. E ao invés de lhe condenares as cordas ao abandono e à destruição, tange nelas com o próprio esforço o hino do trabalho e da fraternidade, da compreensão e da luz, que te fará nota viva e harmoniosa na sinfonia de amor universal com que a beleza eterna exalta incessantemente a sabedoria infinita de Deus. Então, que saibamos, amigos e amigas, refletir sobre o valor da encarnação, tendo no corpo essa instrumentação, esse recurso precioso, divino, que nos é ofertado. Zelando por ele, não no sentido apenas das, digamos assim, da estética, né? Buscando, dentro da medida razoável para cada um, o que seja equilibrado, o que seja
que faça sentido ao seu coração, buscando naturalmente os recursos da saúde física que dizem respeito ao corpo, né? Mas lembrando também que no cuidado do nosso espírito, nós também cuidamos do corpo. E no cuidado do corpo, nós também cuidamos do espírito. Porque são duas engrenagens que se movem juntas, que precisam se mover juntas. Talvez justamente por isso Paulo não tenha dito apenas glorificar a Deus no espírito, ou glorificar a Deus no corpo, mas glorificar a Deus no corpo e no espírito, tangenciando essa harpa divina com sentimentos mais nobres, com pensamentos mais sublimes a partir da luz do Evangelho, das luzes do Consolador, porque então o corpo, mesmo enfermo, se fará são. Como disse certa feita o Chico, quando lhe perguntaram, né, das suas dificuldades no corpo físico, a angina e tudo mais, ele disse, eu estou enfermo, mas estou são. Se alguém puder me entender, se a gente fizer isso, fazendo dele mesmo essa maneira de expressar e glorificar todos os potenciais e anseios de melhoria que aqui temos, estaremos atendendo a esta que é, em essência, a lei de adoração, sobre a que nos fala o Espiritismo. Que Jesus, portanto, nos abençoe, nos inspire a todos e que possamos, ao partir deste mundo, desta encarnação, deixar em nossos passos um poema, um cântico que seja esse, falando da beleza da vida, do valor de aqui estarmos e da imortalidade também, que nos espera a todos em belezas que por ora não conseguimos conceber. A todos muita paz e muita luz, que Jesus, o Divino Médico, inspire e ilumine a cada um de nós nessa jornada em busca da glorificação a Deus em nós.